Por óbvio, a realidade imposta pelo coronavírus não tem sido agradável. Trabalho alinhado com as notas oficiais publicadas pela reitoria do UFRJ, mas aqui em Macaé nós temos uma preocupação adicional, porque estamos em outro município, então mantemos contato direto com o professor Márcio Magini. Ele é docente da universidade, da UFRJ, mas ele também ocupa a função de secretário municipal adjunto de ensino superior aqui em Macaé. Sendo assim, a tomada de decisão tem sido feita, de certa forma, uma triangulação custosa entre a sede, o UFRJ, junto com a reitoria, a Prefeitura Municipal de Macaé e o campus de Macaé. As atividades administrativas do campus continuam funcionando de forma remota, assim como algumas atividades de pesquisa e extensão permanecem ativas. São várias as iniciativas aqui do campus de Macaé. O que eu posso citar de maneira, né, preliminar primeiro a produção de álcool em gel que a gente está com um acordo para ser tá tramitando na instituição. Projeto de química computacional e bioinformática que visa buscar fármaco, que seriam futuros remédios, né, que possam ser usados no tratamento da Covid-19. A publicação de um boletim Ciência Macaé apresentando estudos e pesquisas sobre a situação atual no município. Além disso, professores da nutrição têm demonstrado boas práticas higiênicas, especialmente no pessoal que trabalha em supermercado aqui em Macaé. Além disso, tem tido também desenvolvimento de material informativo sobre atividade lúdica de lazer para ser realizado com idosos que ficam em isolamento. E além de uma coisa importantíssima, né, que é a testagem na população, com a finalidade de diagnóstico. Dessas que eu acabei de citar, eu acho que, se não foram todas, a grande maioria delas são ações de cunho individual que ganharam notoriedade por conta do Covid-19, né? Mas são ações individuais. O que a gente está querendo fazer agora é formalizar todas elas dentro de um grande grupo de trabalho, né? De maneira similar ao que já acontece no Rio de Janeiro. Posso dar um exemplo bobo disso, né? Essa avaliação, por exemplo, da boas práticas de higiene para manipuladores de alimentos. Quer dizer, hoje isso é feito em um supermercado aqui de Macaé. Mas isso poderia, com certeza, ser ampliado a outros supermercados. Que todo mundo, de alguma forma, limpa seus alimentos, né, sua salada, antes de você consumir. Então, por exemplo, uma atividade, entre aspas, né, muito simples, né, ela é rotineira, mas ela tem uma influência, uma capilaridade gigantesca. Então, são ações como essa que a gente quer colocar dentro de um guarda-chuva para que o máximo de pessoas possíveis fiquem cientes delas, entendeu? Eu queria, se fosse possível também, indicar o nome da professora Kathleen, que ela pudesse realizar algum tipo de contato também na entrevista, para ela poder exemplificar algumas outras ações também que são protagonizadas pelo FJ Campus Macaé. Eu gostaria que você, por gentileza, falasse um pouquinho de como surgiu a ideia da criação desse grupo de trabalho, se foi por demanda, se foi por iniciativa, e dar um panorama rapidinho de como ele está estruturado. A universidade, o campus de Macaé, da UFRJ, né, a gente tem uma relação muito intensa com a Prefeitura Municipal de Macaé. É uma relação por conta das atividades de ensino, das atividades de extensão. Então, a gente tem uma relação longa, de vários projetos. E aí, quando surgiu a pandemia, a gente tem dois grupos que estão mais organizados, né? Um grupo do Observatório de Saúde de Macaé e o grupo de professores de saúde coletiva. Algumas das pessoas estão nos 12 lugares. Então, quando surgiu a pandemia, a gente fez um contato com a Prefeitura de Macaé, dizendo que a gente estava disponível para cooperar dentro daquilo que eles entendessem que seria o nosso papel. A gente teve um retorno e, num primeiro momento, a gente fez uma reunião com a área de vigilância epidemiológica do município, que é a área que mais está trabalhando diretamente nesse momento em Macaé, e ela demandou algumas ações para nós. Uma das ações que ela pediu, né, que a secretaria pediu, nós temos dificuldade de processar o volume de informação que está sendo gerada para a gente poder criar uma informação de qualidade para tomada de decisão a partir das melhores evidências possíveis que essa informação sistematizada, analisada, pode permitir a gente ter. A outra coisa que foi pedida é nós precisamos apoio
para pensar como a gente acompanha as pessoas que estão isoladas em casa, que são casos suspeitos, casos que estão com quadro gripal que ainda não tem certeza, ou os casos que estão confirmados. E aí a gente identificou também uma necessidade de dar apoio à área de formação dos profissionais que estão entrando nessa frente de trabalho. Uma outra demanda é sistematizar a informação que está sendo produzida nos outros lugares, as outras experiências nacionais, internacionais, as publicações, para que a gente possa alimentar também as equipes que estão no front trabalhando e que não tem tempo de consultar a internet, consultar toda a produção acadêmica e que está sendo feita nesse momento. Então a gente se organizou a partir disso em algumas frentes de trabalho. Tem então um núcleo de trabalho que seria um grupo de trabalho que seria o grupo de informação e saúde, que está pensando como organizar, como coletar da melhor forma possível essas informações, como fazer o processamento conjunto com a secretaria e como criar uma sala de situação para, em tempo real, poder ver o que está acontecendo, para poder apoiar as decisões do poder público diante da pandemia. Um outro grupo de trabalho se debruçou para montar uma central de teleacompanhamento para que a gente consiga acompanhar as pessoas que estão em casa, para que a gente possa, tanto os profissionais da prefeitura como os profissionais do município da universidade possam acompanhar, ajudar a fazer o acompanhamento de quem está em casa doente, em quarentena e que precisa de orientações, precisa ser acompanhado de qual é o momento que ele tem que voltar para o serviço, se ele está tendo agravamento ou não, como é que ele maneja a sua vida cotidiana, se ele tiver alguém doente, todos esses detalhes. Essas são as duas frentes grandes. Aí tem um outro grupo que reúne professores que estão fazendo produção de material de comunicação audiovisual sobre o Covid, sobre como cuidar das diferentes situações, casa, diante das várias patologias, orientações para jovens. Então tem um grupo bastante múltiplo que trabalha em várias frentes que está trabalhando com isso. Também temos professores que têm uma relação intensa com o grupo de saúde mental do município e está se propondo a pensar como apoiar as pessoas ou os trabalhadores que estão lá nos serviços de saúde, passando por esse momento tão difícil, que é atendendo tanta gente numa situação muitas vezes delicada, de ter que tomar decisões muito difíceis. Também então um apoio em saúde mental para esses profissionais. Também tem uma frente em que nós temos professores que estão se disponibilizando a apoiar equipes nos seus territórios, para pensar junto com essas equipes, por exemplo, da atenção básica, como organizar o trabalho cotidiano, ou lidar com o sofrimento, com o medo que está acontecendo no serviço e tal. Então a gente criou, a partir da TIC e dos docentes, né, a área de tecnologia de informação da universidade, uma forma de produzir essa oferta para o município. A gente está em fase de detalhamento e criando toda a rotina dos processos de trabalho, fazer com que isso funcione, e estamos numa fase de pactuação com o município de Macaé. Agora, a nossa iniciativa ela não é exclusiva para Macaé, a gente então são todos os municípios da Baixada Litorânea e do Norte Fluminense que a gente está pensando em construir redes de apoio. Quais foram os desafios encontrados, como eles foram superados, ou vou até complementar essa questão, quais são os que estão se desenhando? Eu gostaria que você então falasse sobre essa questão. Eu penso que o maior deles é a organização do trabalho remoto, que exige uma disciplina muito grande, mas até o momento eu não recebi nenhuma reclamação vinda do próprio corpo social, nem de origem externa da sociedade com relação a isso. De maneira geral, eu acho que os nossos alunos, técnicos, docentes, especialmente os nossos terceirizados, né, nossos colaboradores, pessoa da vigilância, limpeza, motorista, está todo mundo se saindo muito bem. Eu acho que o grande desafio vai vir depois que a crise acabar. Por exemplo, como vamos nos comportar no pós-crise Covid-19? O que o Covid-19 nos ensinará enquanto sociedade? O que é essencial de fato para mantermos uma estrutura social saudável em seus diversos aspectos, né? Não só saúde propriamente dito, mas a questão econômica, por exemplo, que é fundamental. Qual a direção que nós desejamos para alcançar o desenvolvimento da nação, né? Bem,
Eu acho que um dos papéis da UFRJ no pós-crise deve ser, em primeiro lugar, manter a excelência na formação dos nossos alunos, seja no nível de graduação, seja no nível de pós-graduação. Mantermos a qualidade científica e extensionista que já é reconhecida de forma internacional. Caso aos gestores municipais, estaduais e federais, a sociedade civil, demonstrando de forma inequívoca que a UFRJ é um patrimônio do Brasil. Eu acho que essas são questões que a UFRJ não pode fugir desse embate. A gente tem que marcar pé, demonstrar com toda a clareza do mundo que a universidade ela é da sociedade, que são definitivamente essenciais para que tenham formulações importantes para o desenvolvimento da nação, do país. É isso que eu considero como o grande desafio da universidade daqui a muito pouco tempo. Como diretor em exercício, né, a Roberta Coutinho é a titular da cadeira, da direção, mas ela está afastada por uma licença, pela licença maternidade, ela acabou de ter um neném, a Paola acabou de nascer. Então, se eu pudesse assim dar um recado, pensando no que eu considero correto e também avaliando um pouco do que a Roberta consideraria correto, primeiro que nós somos uma instituição essencialmente de pesquisa, né? Claro que de ensino também, se basear naquilo que a pesquisa e a ciência têm demonstrado. E diante disso, deixar evidente que todo o corpo social do campus Macaé deve estar muito atento ao que está sendo dito e não dito por tudo e por todos. Sejamos críticos, né? Afinal de contas, eu acho que uma das principais características da universidade é ser crítica às informações que recebe, alinhar políticas que sejam de suma importância para o desenvolvimento social. Mais uma vez, muito obrigado, Leonardo, pela sua disponibilidade da gente estar aqui hoje, numa sexta-feira santa, feriado. Eu sou um operário da UFRJ, você pode ficar tranquilo com relação a isso.